Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde. Hoje, aqui, ao vivo, o programa Cidades em Ação. Peço licença para entrar na sua casa. Você que está almoçando, você que está acordando agora, nos receba com o maior carinho. Vamos falar de Sete Lagoas, região, vamos falar de política, vamos falar de futebol, vamos falar de cultura, vamos falar de tudo que tem em nossa cidade. Bom, hoje termina, eu, Kleber Cabelim, agradeço por entrar aqui na sua casa. Como dizendo, hoje termina o 5º Festival de Inverno da cidade de Sete Lagoas, com o show, para quem gosta de um forrozinho, um rala-coxa aí, lá na Lagoa da Boa Vista nós vamos ter o Fala Mansa, que grupo bom para dançar agarradinho, às 20 horas na Lagoa da Boa Vista, vai acontecer, não perca, o 5º Festival de Inverno. Tem mais alguma imagem aqui pra gente? Tem mais? Isso, olha aí galera. E o 5º Festival de Inverno foi marcado com muita emoção, tivemos peças de teatro, dança, debates, tivemos várias apresentações durante o festival. E em Sete Lagoas também temos que falar de várias coisas que estão acontecendo, e essa semana as mídias sociais aí aconteceu um monte de coisa que teve, assim, vamos dizer, caça-prefeito? Não caça-prefeito? Foi caçado prefeito ou não foi caçado prefeito? Tá aí nessa incógnita e a gente fica aqui também querendo passar para vocês, telespectadores, o que aconteceu, o que está acontecendo. Vocês vão receber, nós iremos receber junto com vocês no próximo bloco, aqui Emílio de Vasconcelos, junto com o meu parceiro Walter Jardim, grande amigo, que estamos aqui na ETV Centro Minas para mostrar para vocês o que está acontecendo, a verdade sobre esses boatos que estão acontecendo aqui na cidade, nas mídias. Cada um fala uma coisa, é boato, não é? Estão colocando o nome do TRE em pauta. O que está acontecendo? Aguarde aí que daqui a pouquinho você vai ver aqui na ETV Centro Minas tudo o que está acontecendo de Sete Lagoas e região. Fica aí com a gente, tá bom? Oi, oi, oi! Recado do coração para quem tem hipertensão. Sal aumenta a pressão. E trabalhar sob pressão, vamos combinar, ninguém merece trabalhar sob pressão. Entendeu? Entendeu? Hipertenso. O Ministério da Saúde está mais do que nunca ao seu lado. Pratique saúde. Evite sal, controle seu peso, não fume, faça acompanhamento periódico e pratique atividades físicas regularmente. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nossa sociedade não aguenta mais tanta violência. Violência contra as mulheres, contra a diversidade sexual, violência por conta da cor da pele ou contra qualquer tipo de escolha. Dar um fim a tudo isso começa por uma coisa muito simples: respeito. Tudo começa pelo respeito. Sabe o que o Carlos, a Silvia e o Robson têm em comum com você? Todos acreditam que podem vencer o crack. O Carlos trabalha na repressão ao tráfico para reduzir a oferta de drogas. A Silvia cuida da saúde dos usuários e dá apoio às famílias. E o Robson orienta e informa os jovens sobre como se prevenir. Você também pode ajudar a enfrentar o crack. Informe-se. Prevenir, cuidar, proteger. Juntos podemos vencer o crack. Governo Federal. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Família, são pessoas de ótimo convívio na cidade que superou, passou aí e superou agora
a malfadada campanha anterior, que agrediu a família, agrediu os filhos, fez, não sei como que Emílio conseguiu caminhar esse ano e meio aí com uma acusação tão pesada, falsa e real. E aí, Emílio, a juíza cassou a chapa Leone do Willi Douglas, né? O Douglas apoiou a chapa, Douglas Melo, deputado estadual. Falou-se na campanha a todo momento, até numa forma, eu entendo hoje, depois da decisão judicial, que a palavra respeito foi colocada até como para achacar, como se você fosse uma pessoa que não respeitasse as leis, as normas, a vida, o ser humano. E no apagar da campanha, fizeram aquilo que levou você à derrota, que virou o resultado da eleição a favor deles, aquele jornal te acusando de homicídio, de ter matado 2 pessoas, que fez a virada, deu para eles a vitória, porque quem vai votar no assassino? Quem vai querer um assassino, um cara assassinado, acusado num jornal de ampla circulação na cidade, 60 mil exemplares, acusando o Emílio de ser assassino. E as pesquisas apontavam o Emílio na frente, em todos os momentos, e aquilo virou a eleição. E o que você pode dizer, o que você tem a dizer sobre isso hoje? Walter, primeiro eu quero dizer boa tarde a todos. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade que você está me dando de estar aqui, e eu acho que eu devo essa obrigação à população de Sete Lagoas. Você colocou muito bem a palavra respeito, tão mal usada durante o processo eleitoral por nossos adversários, e que culminou com aquele desrespeito que fizeram não só a mim, não só a família daquelas pessoas que eles colocaram fotos no jornal, mas desrespeitaram o próprio eleitor, passando uma imagem falsa, uma imagem não verdadeira do processo eleitoral e do candidato que eu era e disputava a eleição com eles. Às vésperas da eleição, o jornal distribuído de madrugada, há 2 dias da eleição, já tinha encerrado o processo político, o horário gratuito em rádio e televisão, eu não tive nem meio de me defender. Aquilo foi uma agressão, sim, não a mim, mas à dignidade pessoal, a minha dignidade de candidato, a história da minha família, as pessoas que me conhecem. E eu não tinha outra forma de reagir. A eleição aconteceu, eles venceram através desse artifício, eu não tinha outra forma de me resgatar que não fosse buscar uma reparação judicial. Foi um processo longo, um processo de vários recursos protelatórios por parte deles, mas que culminou com aquilo que nós tínhamos certeza que ia acontecer, com uma sentença a nosso favor, com uma sentença a favor da verdade, do que aconteceu de fato. E a reparação, Emílio, do dano causado, como é que vai ser? Por exemplo, você teve um trauma familiar terrível por causa disso, né? Você viveu momentos internos, eu acompanhei muito próximo, que eu sou seu, e nós somos amigos há mais de 40 anos. Não somos tão velhos, não, mas mais de 40 anos a gente está junto aí. Então, e a reparação disso? Como é que você enxerga essa reparação? Porque simplesmente caçar o mandado do cara e acusar, e ele agora você vai pedir alguma reparação judicial de danos morais? Como é que funciona isso? Deixa eu te dizer com toda sinceridade, a reparação já aconteceu. Isso é o mais importante, isso é o que mais me importa. Cassação de prefeito, novas eleições, recursos, isso é importante sim, mas pessoalmente, para minha família, para aqueles que convivem comigo, que me conhecem, a reparação já aconteceu. Já há uma sentença da justiça da minha cidade que reconhece que um crime foi cometido contra a minha pessoa, contra a minha candidatura no processo eleitoral. E contra a sua família, né? Porque sim, claro, contra a minha história. Exato. Né? Contra a dignidade de uma história familiar, de uma história dos meus pais, que souberam nos educar tão bem. Quem me conhece sabia que nada daquilo era verdade. Mas agora é a justiça da minha cidade que reconhece sabe que isso isso. Até fortalece a reparação. Eu te fiz uma pergunta, mas eu raciocinando aqui agora, assim, a verdade, o respeito, a verdade que aflorou agora com a investigação que a Justiça fez, porque houve uma investigação, houve depoimentos das vítimas. Apresentação de documentos. Exato. Então, isso até fortalece, sabe, o caráter. Eu entendo que isso traz para você até mais responsabilidade, porque agora a Justiça avalizou que a idoneidade da sua pessoa, do seu caráter. Que eu fui agredido. Você colocou bem, Walter, a verdade. Nós sempre soubemos que a verdade estava do nosso lado. E sempre sabemos, e todos sabem, que a verdade sempre há de prevalecer. Então é o que aconteceu nesse momento. Eu quero repetir e frisar. O importante aconteceu.
É a satisfação pessoal de ser reconhecido pela justiça da minha cidade de que o processo eleitoral não foi limpo, que eu fui injusta e covardemente agredido. E isso agora já existe uma sentença judicial nesse sentido. As consequências dessa sentença, Walter, as consequências políticas, a pessoa já aconteceu. Eu me sinto feliz, me sinto aliviado, me sinto desagravado por uma decisão judicial. Beleza. Isso para mim é o mais importante. Daqui para frente... Na verdade... Prevaleceu. Prevaleceu, né? Daqui para frente são questões políticas e eleitorais que já aconteceram, já existe a sentença. A eleição de 2016 foi anulada através da cassação do diploma daqueles que foram fraudulentamente eleitos, e a consequência disso serão novas eleições. O processo jurídico corre normal, todo cidadão brasileiro em primeira condenação, ele tem o direito de recorrer, é um direito que a lei nos garante, e é bom que ela garanta isso, mas vai haver recurso, e esse recurso vai ser julgado... O prazo é hoje, inclusive, vence hoje. Amanhã. Amanhã. E a nossa confiança permanece a mesma, de que vencemos na primeira instância, vamos vencer na segunda instância e vamos vencer em todas as assim, instâncias. Então, em 20 está na cidade, aconteceu o mesmo processo. Mais de 30 em Minas Gerais, mais de 2 governadores em casos parecidos foram cassados e novas eleições já ocorreram no Brasil. Santa Luzia, Araxá. São 33 cidades em Minas, Walter, para te dar o número exato. Em todas elas o processo foi confirmado, Emílio, e novas eleições aconteceram. Você está aqui acompanhado de 2 pessoas, você tem reunião em Belo Horizonte. Você disse para mim que ia ficar poucos minutos aqui, então deixa eu aproveitar aqui. Eu tive o privilégio de ser muito próximo de seu pai, primeiramente, do seu avô, que eram amigos dos meus pais, né? Milito antigo, e Sérgio Emílio, quando deputado, quando diretor da Formin, na Fábio Sapato Silvano, Formin, era ali embaixo no CDI. Começou ali. Vocês moravam na rua que tinha Bocaiúva, e a história vem por aí. E o seu pai sempre, a vida toda, dava um botão de rosa, uma flor para a pessoa. E ele falava assim, e o Renato Azeredo andava com um palheiro na mão, e eles falavam que o Renato andava com um palheiro para não cumprimentar, não pegar na mão de todo mundo. Porque assim, tinha que parar. Então, e seu pai era o contrário. Seu pai chegava com um botão de rosa vermelho, sempre um botão de rosa vermelho, e oferecia. E ele homenageava na prefeitura, vamos homenagear as autoridades que mais relevaram na cidade. Ele dava uma pazinha de pedreiro, com uma flor soldada, uma flor de ferro soldada, e falava assim, ó, trabalho com amor. Então é o seguinte, o amor é um sentimento de paz, né? Você tem amor numa pessoa, a primeira coisa que você tem é paz, né? Você quer conviver em paz. E as campanhas políticas, na campanha em que seu pai, em 82, que Cessé foi eleito, você estava do lado de Cessé, eu estava do lado de Luiz Tavares e de Antônio Pontes. Acabava os comícios, nós íamos para um barzinho e reunir todo mundo. Ou seja, não tinha agressão, não tinha ofensa. Conversa e todo. pacífica, educada, Cessé ganhou a eleição em 82, o PDS, que era a Arena, ainda estava no poder no governo federal, uniu todo mundo para não ficar 2 anos, Sete Lagoas de oposição, e perder 2 anos, a cidade perder 2 anos de desenvolvimento e investimento que precisava, na sucessão do Dr. Afrânio. Então, esse sentimento de paz, você vai dar sequência com o seu pai, você vai unir as forças em torno de Sete Lagoas de agora em diante. Como vai ser seu perfil? Ou você vai querer dar o troco? Muito bem, Walter, você colocou muito bem quando usou a rosa, quando usou a flor, o símbolo do meu pai. E a palavra paz. Eu quero que a população entenda, eu tinha que mover um processo eleitoral, porque eu fui desonrado, eu fui covardemente atacado. O objetivo era resgatar a minha dignidade, a minha honra. Isso eu já consegui. As consequências políticas e eleitorais de cassação de prefeito, de novas eleições, como eu disse, são consequências. Mas o que Sete Lagoas precisa, e eles continuam ainda hoje, através das redes sociais, sendo agressivos, nos combatendo com falsas notícias, como fizeram na eleição. Nós temos que virar essa página, Sete Lagoas. Nós temos que cuidar de Sete Lagoas. Nós temos que cuidar da nossa gente. Nós temos que resgatar o potencial dessa cidade. Essa cidade maravilhosa, uma das mais lindas desse país que nós temos e que nós construímos, porque o que tem de bom não chegou até aí de graça. Foi o Sete Lagoano que fez, foi aquele que mudou para cá, que construiu. Nós temos é que ter paz em Sete Lagoas. Esse processo eleitoral, esse processo político, ele vai ser vencido. Permite mais uma passo. Acho que é importante você falar nela. Novas eleições vão acontecer e uma nova administração vai comandar Sete Lagoas. O que nós queremos é que
essa página seja virada, que Sete Lagoas possa viver em paz e, através dessa paz, construir, reconstruir e resgatar a nossa cidade. Que isso é um primeiro desafio? Você acha que agora o próximo desafio não é vencer as eleições, é unir Sete Lagoas? Não é o primeiro, é o único, o maior dos desafios. Nós temos que pôr Sete Lagoas nos trilhos, nós temos que pôr Sete Lagoas no lugar, nós temos que aproveitar o potencial, a força dessa cidade imensa que nós temos, de economia forte, e fazer com que tenhamos um governo, uma administração que vai cuidar da nossa gente e da nossa cidade. Não dos próprios interesses, não da própria turma, da própria patota, do próprio grupo político. Isso tem que acabar. E começou a acabar, Walter, na segunda-feira com a sentença. Fatos novos vão vir, a política mudou, não tenha dúvida, quem está me ouvindo, quem anda nas ruas, quem conversa com o nosso povo, com a nossa gente, já sentiu isso. Sete Lagoas vai virar essa página e Sete Lagoas vai reencontrar o seu caminho. O mais importante, Emílio, eu quero falar dois comentários, eu quero fazer duas colocações para você comentar. Na eleição de 82 de Sérgio Emílio, de Cessé, seu pai era deputado estadual. Sim. Certo? E Leone fazia parte do grupo, do MDB, foi eleito vereador e com o apoio do seu pai, ele virou presidente da Câmara. Na eleição de Múcio Reis, seu pai impôs o nome de Leone para ser o vice de Múcio. Indicou. O nome meu para vice de Múcio Reis é Leone Maciel. O que você acha que levou Leone a tomar um caminho tão turto na campanha anterior? Porque ele sempre foi muito próximo. Ele sempre foi muito próximo do grupo. A família Lanza, ele foi lançado pelo Ulisses Macarroneiro, vereador. Ele era um grupo. E a família Lanza, todas as famílias mais tradicionais da cidade estavam com você na campanha. Até não estavam com ele. O próprio Ulisses Macarroneiro não estava com ele. O Eurinho ficou em cima do muro. Então, Walter, eu não quero... Isso é a primeira colocação. A segunda, na campanha de Múcio Reis, se eu não me engano, ou de seu pai, doutor Afrânio foi candidato contra a gente, com apoio de Antônio Pontes, me parece. Não, foi contra o pai na eleição anterior. Foi. Aí na porta da sua casa, mais no muro da frente, da outro lado, tinha a placa da casa de seu pai, tinha um muro pintado assim, nós aceitamos o desafio. E você me disse, pessoalmente, não desafiamos ninguém, não existe desafio. Bem lembrado. Você está lembrado dessa? Nós saímos no portão, o muro estava pintado de branco, letras vermelhas. E você falou assim, mas eu não estou entendendo aquele muro. Nós não desafiamos ninguém, nós estamos num pleito eleitoral que depois vai ter que dar as mãos. Quem vencer, o melhor. Como deram. Como deram as mãos. Né? Então é o seguinte, esses dois pontos, é importante passar essa imagem, sabe por quê? Porque você foi vítima. Foi vítima de uma calúnia, de uma ofensa, uma mácula que eu, sinceramente, não esperava. Porque a justiça é muito lenta, a justiça demora, e eu não acreditava. Mas ela acontece. Então, assim, agora, eu queria que você comentasse exatamente esses dois pontos. O do desafio e por que Leone se desgarrou tanto do meio e envolveu com grupos que não tinham nada a ver, nunca teve nada a ver. Esse grupo que ele está com ele, o vereador lá, que tem o nome da empresa de ônibus, o ex-deputado estadual nosso, aí, eles nunca tiveram raízes políticas de Sete Lagoas. Sete Lagoas sempre foi conduzida numa política de harmonia. Renata Zeredo era MDB contra a Arena, mas ele conseguia recurso da Arena para Sete Lagoas. Por quê? Porque existe uma união das bases. Então, comenta isso para mim, por favor. Walter, eu não quero dizer aqui, falar sobre Leone, sobre fulano, Beltrano, vereador, ex-deputado. Eu não quero colocar tudo que aconteceu e está acontecendo de forma pessoal. O principal disso é que esse modelo de se fazer política, esse modelo de se governar Sete Lagoas, de o poder a qualquer preço, de conquistar o poder para a manutenção, para o fortalecimento de grupo político, isso não dá mais. O povo de Sete Lagoas sabe disso e me diz isso em cada lugar que eu vou nas ruas. Nós precisamos substituir esse modelo que vem perdurando em Sete Lagoas há muito tempo, por um modelo onde nós vamos, ao invés de nos servir da política, como muitos fazem, nós temos que servir a política. A política existe. E servir a política é entender que um cargo público, uma função pública que o povo lhe deu, você tem que retornar atendendo às necessidades do povo, atendendo
a planejamento da cidade, a desenvolvimento da cidade, a urbanização da cidade. Nós temos uma cidade hoje completamente deteriorada com a falência da nossa infraestrutura. Nós temos uma série de problemas que o governante e os políticos e aqueles que foram à rua e bateram na sua porta para pedir o seu voto e, nesse caso, te mentiram. Mentiram prometendo terminar o hospital municipal e regional em 6 meses. Mentiram dizendo que eu era isso e eu era aquilo, quando na verdade eu nunca fui. Isso tem que mudar, porque nós temos que ter em Sete Lagoas um modelo político e administrativo que vai fazer o certo, o que é correto. E o que é correto é entender que um cargo eletivo ou um cargo de nomeação de confiança é uma função pública e você está lá para exercê-la em função do público. E não essa luta que vivemos aí nas últimas eleições do poder a qualquer preço. Emílio. Né? Eu não quero, sinceramente, quem me conhece sabe disso, para ter o poder, para ter que pagar preços, como eles têm que pagar hoje, de nomear centenas de pessoas, de atender o cabo eleitoral desse, daquele, de aparelhar e lotear a prefeitura em função de grupo político, Sete Lagoas não aguenta mais, não consegue sustentar isso. A prova está aí, nós vivemos uma prefeitura que não tem capacidade de investimento, uma prefeitura que não paga mais as suas contas, os salários não estão em dia, mas os cargos permanecem, porque são esses cargos que eles acreditam que vai sustentá-los politicamente. Hoje, Walter, essa semana, a partir de segunda-feira, é o mais importante passo disso, porque há uma sentença judicial, há uma decisão da justiça, que cabe recurso sim, e esse recurso vai ser julgado. Mas o que sinalizou e o que se mostrou, e eu quero encerrar aqui, como você disse, eu tenho o compromisso, eu tenho que sair agora. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, de tudo o que aconteceu, que fica a lição. Que eleição se ganha é no debate das ideias. Candidatos de novo? Walter, não. Mas eu acho que não é isso. Direito, né? Não é isso que é o importante agora. Não, mas tem que ter um castigo, né, Emílio? Walter, tem que existir um castigo. Isso é com a justiça. Não, o menino faz uma coisa errada, ele tem que ter um castigo. O castigo já aconteceu e ele vai ser confirmado em outras instâncias. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Sete Lagoas tem que virar essa página, vamos olhar para frente. Então vamos falar um pouquinho de Sete Lagoas. Você vai me dar mais... O pessoal passa aí dos 80 um pouquinho na estrada e recolhe o tempo. Nós temos horário marcado. Pois é importante falar assim. Você tocou no assunto do hospital regional. A saúde hoje, eu digo por experiência própria, a saúde hoje, a fila na UPA e no hospital municipal é de 4 a 5 horas uma espera para uma consulta, para ser atendido. Isso na emergência. Por quê? Na emergência. Por quê? Se for eletiva, são 4 a 8 meses. Pois é, exatamente. Mas na urgência, na emergência. A pessoa está passando mal, vai para lá, tem que esperar de 4 a 5 horas. Por quê? Porque na época que o Márcio Reinaldo foi prefeito, o Breno foi ótimo secretário de saúde, meu amigo, assim, acompanhei, muito próximo, me tornei amigo dele, por admirá-lo as atitudes. Ele é um homem de saúde, há 30 anos envolvido na saúde do Estado. Existiam sempre 2, 3 médicos no plantão. Hoje, os plantões dos médicos é um médico por plantão. Eles cortaram o fundamental, porque o que o povo busca hoje é saúde e segurança. O pessoal quer hoje saúde e segurança. O hospital regional, o nosso deputado de Sete Lagoas, falou-se muito na campanha, falou-se que ia terminar o hospital regional. Agora ele está falando, para que hospital regional? Se nós temos a UPA, temos os postos de saúde, tem PSF, tem o hospital municipal, que está atendendo bem a cidade. Que o problema da cidade são as cidades da região. Esse problema da região eu conheço há 25 anos. Sete Lagoas é líder regional, cidade regional, que no meu entender é 25 anos. Fora antes de mim. Ou seja, tudo flui para Sete Lagoas. Então esse problema já existia. O que, no meu entender, é o seguinte, precisa de ter ações de governo para poder, ações de gestão municipal, para resolver o problema, não ficar arrumando desculpa. O que você pode, pela sua experiência de gestor, você foi o secretário, o seu pai teve um êxito enorme na administração, na última administração dele de prefeito, você era o secretário de planejamento. Como eu disse, eu acompanhei bem de perto, eu sempre fui um homem na área de comunicação, você tinha uma retaguarda do administrativo, do financeiro e da gestão interna da sua mãe. Sua mãe, Divino, Everaldo e você no planejamento. E você realizou, por exemplo, qual que era a porta de entrada de Sete Lagoas? Rua Olavo Bilac. Qual que era a saída? Era
Não, era Equador ou Navilac. Você fez um caos. Numa época, ela mandou rasgar tudo, fundou 2 metros de fundura. Reformamos as duas. E tal, e a cidade tem aquela estrutura tá lá até hoje. Quem passa na rua Lavilac não imagina o que foi feito há 20 anos atrás, 25 anos atrás. Né? Aquela que você prova. Como é que você vai. 20 anos atrás, você vai achar pessoas, você vai ser o prefeito. Você vai achar pessoas para atuar com a mesma hegemonia, o mesmo encaixe, para que a coisa flua, porque naquela época não tinha o dinheiro que você tem hoje. A arrecadação era 3 milhões e meio, 2 milhões e 800. 50 milhões por mês. Não é o que é hoje, 50 milhões, né? Reais. Ou seja, o que você tem a dizer sobre o que a população busca hoje? Segurança e saúde. Até o inverso, né? Todo mundo quer hoje não ter gripe, não ter que comprar remédio, não ter nada. Hoje a farmácia da prefeitura, eu não pego não, porque eu posso comprar. Mas o meu funcionário me pediu dinheiro hoje de manhã cedo, que na prefeitura não tem remédio para pressão. Eu peguei e falei com ele assim, vai na Araújo, que você pega da farmácia popular do Brasil de graça. Ah, mas eu fui lá, não é de graça mais não, agora tem que pagar R$3. Eu falei, não, toma, Miguel, vai lá comprar o remédio. Então, conclusão, não tem o remédio básico, coisas básicas. O que você tem a dizer? O que você vai falar? Qual que é a sua... Em virtude da arrecadação de 50 milhões mês, em virtude do que você fez lá atrás, e você estuda isso, o que você tem a dizer? Qual que é a expectativa que você vai deixar? Está todo mundo ansioso, todo mundo quer solução. A população quer solução. Você acha que a população está triste com a cassação? Todo mundo está esperançoso que as coisas mudem. Todo mundo está buscando novas expectativas, novos paradigmas. Valdo, se eu for falar de saúde, dos problemas, das soluções, os problemas são imensos, mas as soluções existem. Com coragem, com sinceridade, com honestidade com a população. Então fala, Hospital Regional. Walter, eu fico aqui até amanhã só para falar de saúde. O problema é muito complexo, eu nunca prometi. O que eu prometo é trabalho, é buscar soluções e nós temos alguns caminhos a serem buscados, algumas alternativas. Eu jamais vou virar, agora e nunca, e de fazer a falsa promessa de que sou amigo do governador e vou terminar em 6 meses. Isso não existe, esse dinheiro não existe no país hoje. Mas alternativas têm que ser buscadas. Parcerias, qualquer coisa, o povo sabe o que eu estou falando, qualquer coisa que se fizer ali é melhor do que do jeito que está. Uma obra milionária, mais de 70 milhões gastados, sendo sucateada, roubada, deteriorada como está hoje. Existem soluções, são difíceis sim, mas elas primeiro têm que ser buscadas. Você tem que ter vontade, você tem que ter planejamento, você tem que ter um projeto, um objetivo. Isso é que falta em Sete Lagoas hoje. A saúde, falei isso muito na campanha que disputei, nós temos que ter uma política de saúde que vai entender que o problema maior, e é por isso que eu falei aqui que a consulta demora de 4 a 8 meses, a UPA está cheia porque não há consulta antes, porque não há prevenção, não há o tratamento. Nós temos que buscar... A Prefeitura de Belo Horizonte começa a campanha hoje, Emílio, o Calil, mandando ligar para a população vacinar contra o sarampo. Pois é. E as 7 Lagoas não está longe. Sabe quantos por cento que foram vacinar contra o sarampo? 2,5% a informação. Ou seja, a prefeitura está inerte, não está fazendo nada. Aí vem o caos, depois aparece um surto de falando. Nós não temos política de saúde, nós não temos ações e o principal, nós não temos nem planejamento, nem sabe aonde querem chegar e o que querem fazer. Agora fazem, e eu vou voltar na política infelizmente, as ações, a mais recente. Você falou, está faltando remédio lá de pressão para o seu funcionário. Fecharam a farmácia do bem. Uma instituição privada que estava aí atendendo milhares de pessoas, seguindo um modelo que existe em centenas de cidades pelo Brasil, que já era feita por entidades de Sete Lagoas como a Avon e contra a Vosg, e por política fecharam a farmácia do bem. Agora querem criar a farmácia do bem genérica, da prefeitura, dentro da estrutura pública. Você já tem a farmácia? Criando cargos públicos, criando despesa pública, para fazer o mesmo que a farmácia do bem fazia sem custar nada para o município. É isso que tem que mudar. Nós temos que ter objetivo que vai atender a população. Nós não temos que pensar em política. Vamos fazer a nossa farmácia do bem, porque aí o povo vai ficar nos devendo favor. O povo não quer dever favor para ninguém, o povo quer ser atendido. E a farmácia do bem, estou dando ela como exemplo, porque é muito recente e muito importante. A farmácia do bem faz isso muito bem, mas não estava... Sem interesse, vínculo político nenhum. E não estava vinculado à máquina pública, ao grupo político. Só tinha empresa. A filha é médica e faz parte lá. Então, é isso que o povo sabe que Sete Lagoas tem que mudar.
E isso que eu vou te dizer, encerrando, para me desculpar você, aos telespectadores que tiveram a paciência de nos ouvir até agora, é isso que começou efetivamente a mudar em Sete Lagoas a partir de uma decisão judicial que foi proferida segunda-feira. Eu quero dizer aqui o seguinte, na campanha eleitoral de 2006, nós tentamos realizar debates, eles não compareciam aos debates, o grupo, os outros candidatos vieram, na época era o Márcio Reinaldo, você e o Elcio Copafé, vieram ao debate e eles não queriam o debate, entraram judicialmente e tal. Eu vou formular convites por escrito, protocolar na prefeitura, para que o prefeito e o vice-prefeito manifestem aqui na televisão. Não é pelo vínculo que eu tenho pessoal, de amizade familiar com o Emílio, eu nunca usei a televisão, nunca na minha vida usei a televisão, a política partidária. Eu sempre, a história conta, e tem jeito de provar isso, a gente sempre abriu espaço para todos os candidatos. Mas a minha sensação, o meu emocional aqui, ficou muito abalado, porque foi muito triste ver o trabalho, a campanha anterior e o trauma que foi criado e o que o Emílio passou depois. Né? A mesma forma agora, o Leone tendo caçado, ele vai ter, ele deve estar lá, por que nós não mudamos de estratégia? Com certeza, toda reação provoca uma reação em contrário. Então, ele agora vai lamentar, vai refletir, eles vão refletir. Eu espero que dessa vez, sem botar fogo aqui na televisão dessa vez, né? Porque da outra vez, na sexta-feira da eleição, vieram aqui tocar fogo aqui na televisão. Está sendo investigado, há cerca de 3 semanas atrás, fui na Polícia Federal, depois já houve inquérito, já foi ouvido o Ronald daqui, já foi ouvido o vizinho, tem câmera aqui em frente a uma torre da Polícia Militar. Então, tudo isso está sendo investigado. Eu posso colocar público, lá não é segredo de justiça, que eu pedi ao delegado que cessasse, e ele foi energicamente por 3 momentos no meu depoimento, que é uma ordem judicial para que o inquérito chegue ao fim do incêndio aqui, que foi criminoso, entrar aqui e colocar fogo. Né? Eu espero que dessa vez nós não vamos ter briga, que vai ser feito igual nós fizemos política a vida toda. De minha parte nunca teve, nunca vai ter. E eu quero até relembrar, na campanha de Márcio Reinaldo, você me procurou para eu... Você me pediu meu voto dentro da padaria. Eu falei com você que não, que eu votava de Márcio Reinaldo. Sim. Mentira. E nós somos amigos de longa data. E nós tivemos alguma diferença? Quantas vezes nós encontramos na padaria durante a campanha? Ou seja, precisa de existir isso. As eleições passam, a cidade permanece. É isso que nós temos que entender. Então, é isso que Sete Lagoas precisa. Vou voltar na sua paz. Nós precisamos de paz, a cidade precisa de paz, nossa população tem que ser atendida. Isso é que interessa. Fica aqui, amigo, de público, para você voltar de novo antes de ser marcada a data das eleições. Que é muito importante, porque eu sei que depois vai ter as regras de você poder dar entrevista, né? Porque vai marcar a eleição, essa coisa toda e tal. Então é importante você voltar aqui. Da mesma forma que eu entendo, fica o convite aqui para o vice-prefeito e o prefeito, e até o deputado que apoiou a chapa, que na verdade eu entendo que o deputado elegeu aquela chapa, o prestígio naquela época, ele tinha prestígio naquela época, hoje ele não tem aquele prestígio porque não se realizaram as coisas que ele prometeu. Então o prestígio dele é abalado. Não vou entrar, vou parar aqui. Depois eu falo, longe de Emília, aqui eu falo o que eu penso. Mas fica a entrevista, até o Douglas no WhatsApp me pediu para trazê-lo aqui. Que ele quer vir aqui falar. Há cerca de uma semana atrás, até antes da decisão, volta, me leva na televisão, só com o maior prazer. Aí disse para ele que a gente estava remodelando, virando HD, essa coisa toda, que tão logo a programação se normalizasse, seria um prazer, e diz que ele precisa até reeleger. Nós não podemos perder um deputado estadual. Concorda, Emílio? Nós sempre temos um bom deputado estadual. Sempre temos um bom deputado estadual. Gente, muito obrigado. Prazer. Boa tarde, muito obrigado. Pessoal, o Emílio falou pouco, está muito com o pé atrás, porque até eu acho que a ficha não caiu ainda. Acho que ele não reagiu ainda, não entendeu assim, será que... Sei lá, não sei o que passa na cabeça dele, porque o trauma é muito grande. Mas mudando de assunto um pouquinho, nós vamos voltar nesse assunto no segundo bloco, então eu acabei de voltar. Eu comentei aqui anteontem um fato dos sinais de trânsito e da ação da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Ação Social dos municípios, terem que agir com urgência. A Sete Lagoas tem uma Secretaria de Ação Social que é administrada pelo Paulinho Monacidinha Canabrava, Paulinho, professor brilhante, amigo da minha dona Tereza, o pai dele, a mãe dele, ele, Cidinha,
nós somos amigos de infância, de frequentar a fazenda deles em Paropeba, ele lá em casa, é professor do meu filho, é uma pessoa espetacular. Mas, olha aqui, vou ler rapidinho. População de rua cresce, não para de crescer. Gente, o caos está grande. Os pedintes de outras cidades, o pessoal vendendo R$2, bala de R$2 no sinal, QD Ação Social, QD Iveco, que ficou 20 anos com o incentivo fiscal, e agora na crise manda embora, desativa parte da fábrica, vai embora para Pernambuco, e não pega esse pessoal que ela demitiu e promove um curso para recolocá-los no mercado em outra atividade. Quer dizer, eu não posso falar porque minha mãe não vai permitir, mas tem um grupo aí de pessoas, políticos, que distribuem 500 cestas básicas por mês em cima de um censo feito por algumas escolas, que é para acalentar esse mal. Mas tem fome na cidade. A ação social municipal tem que, como tem a farmácia do bem, precisa começar a movimentar. Eu vou falar nesse assunto também, e isso está aqui no Jornal Tempo de hoje. Essa notícia está aqui no Jornal Tempo. População de rua não para de crescer. Por quê? Desemprego. Nós temos 30 milhões de desempregos no Brasil, desempregados no Brasil. Sete Lagoas é 1% de tudo que o Brasil é. Tem 230 mil habitantes, o Brasil tem 230 milhões de habitantes. Sete Lagoas o Brasil era não sei quanto no ranking, Sete Lagoas era o mesmo percentual no ranking. E por aí vai, ou seja, nós somos um reflexo. Tantas Sete Lagoas reflete. 10 Sete Lagoas são 2 milhões de habitantes. Então são 300 mil desempregados. Então a coisa está feia. Eu estou andando na rua, acompanho, compro todo sinal, eu vou com R$4 no bolso, separado. Paro e compro. Para incentivar, porque o cara vai chegar na hora e vai desesperar. Vai chegar em casa, o filho dele lá está precisando de leite, precisando de pão, precisando de uma coisa, a luz cortada. O Gilberto Doceiro foi vereador até pouco tempo atrás, ele é suplente, disse que psicologicamente foi um alívio ele sair da Câmara, porque já não estava suportando mais as pessoas chegando conta de luz, com receita médica, e falava assim, eu estou desempregado, o argumento não é pedir o dinheiro, eu estou desempregado, me ajuda, é a luz, o remédio. O cara dói no coração, dói na consciência de quem tem, ele é evangélico, praticante, ele é um cara espetacular, assim, Walter, eu estou aliviado porque eu não estou vivendo um drama tão direto como eu estava na Câmara. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa, só crescendo. Então, eu vou voltar a falar nisso também, vou começar a cobrar, e vou dizer aqui, ó, prefeitura, prefeito, não para de trabalhar não. Não para não. Ou até começa, né? É melhor até começar, porque eu não estou vendo aonde, até agora nada. Né? A cidade está um caos, a cidade está suja, parques e jardins, ação social, farmácia não tem remédio, a prefeitura. Precisa de tirar parente da prefeitura. Cessé foi prefeito, não tinha um parente da administração dele, a prefeitura funcionou muito bem. A prefeitura, Cessé tinha um slogan pregado na parede lá que era assim, era um tinino, assim, que fala assim, servidor público, para servir ao público. Né? E o funcionário público sente bem em servir, mas ele tem que ter condição de trabalho. Você vê a satisfação do funcionário público hoje, a gente conversa com alguns, tanto de problema que foi criado para se instalar o shopping em Sete Lagoas. Agora o tanto de problema que está para Antônio Pontes teve para poder pagar IPTU de uma área que era fazenda que não arrecadava R$50 de lucro anual para ele pagar IPTU, fazer um condomínio e pagar IPTU. Por quê? Porque contrariava o interesse de um cara que está na prefeitura que é dono de condomínio. Isso precisa de acabar. Voltou o telefone igual continuou. Mas vamos chamar os comerciais, José. Dá um tempo para beber uma água aí, e o cabelinho entra, e nós vamos conversar mais sobre todos os fatos do dia da cidade. A política, eu vou oficializar o convite à prefeitura, e até me coloco, como eu já declarei que eu tenho um vínculo pessoal de família, eu não participaria, o Cabelinho participa da entrevista com o prefeito e com o vice-prefeito, para o Cabelinho é apolítico, não conhece o Emílio da cidade aí, então fica fácil fazer. A televisão está aberta, prefeito, viu, Leone do Duílio? Foi oferecido para Duílio ao longo desses anos espaço na televisão, ele por questão pessoal não quis participar. O Leone eu apoiei ele em 90 para deputado, em todos os aspectos.
Para vereador em 82, minha família, minha exceção, minha mãe e minha irmã apoiaram ele é muito próximo do meu irmão, pessoalmente falando, então não tem que radicalismo de lado nenhum. A televisão não vai tomar nenhuma posição de falar bem ou mal de A ou de B e para ajudar. Vamos para os comerciais. Ô Zé, me dá um copo d'água aí. Paciência. Se vendessem paciências nas farmácias e supermercados. Muita gente iria gastar boa parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia. Por muito pouco, a madame que parece uma lady solta palavrões e berros que lembram as antigas trabalhadoras do cais. E o bem comportado executivo, o cavaleiro, se transforma numa besta selvagem no trânsito que ele mesmo ajuda a tumultuar. Os filhos atrapalham, os idosos incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe é demais para sua cabeça. A esposa virou uma chata, o marido, uma mala sem alça. Aquela velha amiga, uma alça sem mala. O emprego, uma tortura. A escola, uma chatice. O cinema se arrasta. O teatro, nem pensar. Até o passeio virou novela. Outro dia vi um jovem reclamando que o banco dele, pela internet, estava demorando a dar o saldo. Eu me lembrei da fila dos bancos e balancei a cabeça inconformado. Vi uma moça abrindo um e-mail com um texto maravilhoso e ela deletou sem sequer ler o título, dizendo que era longo demais. Pobres de nós, meninos e meninas, sem paciência, sem tempo para a vida, sem tempo para Deus. A paciência está em falta no mercado e, pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está cada vez mais e mais em alta. Pergunte para alguém que você saiba que é ansioso demais. Onde ele quer chegar? Qual é a finalidade de sua vida? Surpreenda-se com a falta de metas, com o vago de sua resposta. E você? Onde você quer chegar? Está correndo tanto para quê? Por quem? Seu coração vai aguentar? Se você morrer hoje de infarto agudo do miocárdio, o mundo vai parar? A empresa que você trabalha vai acabar? As pessoas que você ama vão parar? Será que você conseguiu ouvir isso até aqui? Respire. Acalme-se. O mundo está apenas na sua primeira volta e com certeza no final do dia vai completar o seu giro ao redor do sol, com ou sem a sua paciência. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Pense nisto. Estamos de volta com o nosso programa Cidades em Ação. O nome Cidades em Ação é que a gente vai trazer também os prefeitos da região, vereadores, líderes comunitários, empresários, pessoas ligadas à ação social, à indústria e ao comércio da nossa região, porque Sete Lagoas é uma cidade líder regional, que forma opinião positiva, negativa, que ampara os problemas. O doente de Paropeba vem para Sete Lagoas, de Fortuna vem para Sete Lagoas, de Baldim vem para Sete Lagoas, e também vem a mercadoria, o doce de Baldim que é produzido vem também para Sete Lagoas, para ser vendido aqui. Então Sete Lagoas também transmite renda
para as outras cidades. E recebe também os problemas. Eu quero trazer essas pessoas aqui para falar também de nossa região. O programa não é um programa de momento, é um programa que Sete Lagoas teve com outros nomes, que a televisão teve com outros nomes, Ponto de Vista, Canal Livre, e a gente vai voltar. Nós estamos reestruturando a equipe, como eu disse. O Márcio Vicente volta para a televisão agora no início do mês, com uma programação dele. O Vander Loga já voltou, o 100% na moral deve voltar, e as coisas vão caminhar por aí. Eu quero dizer que essa situação que Sete Lagoas vive, de cassação de um prefeito, para quem avalia e quem viveu e quem tem um senso crítico das coisas, é muito traumático. É mais traumático do que foi a administração de Márcio Reinaldo, né? Muito traumática a administração de Márcio Reinaldo, foi uma administração que representou a votação que ele teve, né? Ele teve menos voto que o nulo em branco. Isso refletiu o que foi a administração dele. Mas o momento que nós vivemos, que nos coloca numa situação de cheque para a cidade. Porque o prefeito sabe que ele foi cassado. Para que ele vai trabalhar? Né? Por que ele vai dar continuidade numa gestão? Porque a cabeça dele está a mil. A cabeça dele está a mil. A gente enxerga e vê que as ações, por exemplo, no dia da publicação da decisão, veiculou nas mídias sociais que ele estava mandando 200 embora. Ou seja, se é verdade ou mentira, mas cria um trauma na cidade, né? E esse trauma repercute na região, no estado e na União. Sete Lagoas, como é que Sete Lagoas vai receber recurso federal se está num litígio? Né? Então a responsabilidade nesse momento do prefeito é muito maior do que quando ele foi eleito. Né? Ele não pode deixar a peteca cair. Né? Ele não pode. As prioridades têm que continuar sendo as essenciais, as básicas. Nós sabemos a crise que o Brasil vive e o reflexo dela na nossa cidade. A montadora de carro Iveco está parada. Quando ela para, as autopeças também que fornecem peças para a montadora diminui também sua atividade. Aí o reflexo disso no comércio, tem menos dinheiro, tem desemprego, menos dinheiro no comércio, menos arrecadação na prefeitura, mas o prefeito tem que continuar trabalhando, né? E eu acredito que Leone vai continuar trabalhando, né? É lógico que ele vai procurar se manter no cargo, lutar por manter no cargo, apesar de a sentença ser uma sentença enérgica, no mesmo nível de que foi o que foi o drama colocado na época, o jornal que acusava Emílio de ser assassino e provou que nunca existiu assassinato, e a prisão dos 60 mil jornais e a nota fiscal era de 10 mil. 10 mil jornais. Né? E quem pagou a impressão dos jornais, o dono do jornal não tinha condição, como é que ele pagou o jornal? Né? Então, e aí e a calúnia e tal, e agora o prefeito tem que entender, e ele é muito próximo, sabe? Eu digo Leone, eu disse com o Emílio que o Leone é muito próximo da família, do meio político. Houve um desgarramento, um desentrosamento de união política de Sete Lagoas, de alguns anos para cá, levando a radicalismo, sabe? E eu espero e torço para que Leone, nessa transição que vai ser feita agora, ele pode ganhar o recurso lá em Belo Horizonte e se manter no cargo até o final do mandato dele, mas que ele entenda que agora isso foi um sinal de que precisa de sentar na mesa e ser transparente, certo? Entender que o genro dele não pode ser secretário de obras. Que uma pessoa que tem interesse em obra pública, tem interesse no setor imobiliário, não pode ter um mando dentro da prefeitura, porque é desleal com outras pessoas que estão no mercado. Né? Ele não pode ter
esse vínculo familiar, que a prefeitura não é uma família, a prefeitura tem tanto funcionário público competente. Eu lembro que na administração de Sérgio Emílio, de Cessé, ela foi praticamente montada com funcionário público. Né? Então, o Leone precisa no meu ponto de vista, de entender. Está fazendo muita falta uma pessoa em Sete Lagoas que analisava esses momentos, a vida política de Sete Lagoas com muita lucidez, sabe? E ele ali era uma porta que todos entravam. Era João Carlos, né? João Carlos é um amigo de mais de 30 anos. Fiquei junto com ele na Rádio Dourado ali de 1990 até a saída da rádio em 2007, dele da rádio em 2007. Ele levava todas as pessoas lá para colocar, e dali um ouvia o outro, e de ali saía uma ideia e acabava todo mundo junto, sem nenhum radicalismo, sem briga, essa cidade que vencia. João Carlos era um ícone de ligação, e ele precisava de voltar, mas ele teve o AVC e a situação dele complicou, e ele saiu. Ele está na Rádio Dourado, se eu não me engano, com algum programa, mas não tem mais aquela capacidade de raciocínio rápido e de interatividade. Mas o Promove levou ele para lá e eu não tenho acompanhado, na verdade. Pessoal, o que é importante colocar isso. Ô Zé, nós temos aí aquela vinheta de respeito? Tá no jeito? Tá, Zé? Hein, Zé Cláudio? Sei, então não tá ainda não. Não tá, Zé Cláudio está colocando que não tá a respeito. Ô Zé, então vamos pedir um comercial, Zé, para na hora que voltar, eu voltar com aquela chamada do respeito. Eu quero falar bastante sobre o respeito, certo? Eu sempre digo, a minha formação política foi de direita. Eu trabalhei em Brasília no final dos anos 70 e no início dos anos 80. E eu aprendi em Brasília, no regime militar, que todo lugar tem que ter disciplina e respeito. Você tem que primeiro obedecer, depois você tem que ter respeito, obedecer com respeito. Certo? Aprendi isso muito bem. E estudei no colégio interno em 1974, em Conceição do Mato Dentro, e aprendi com os padres lá, padres capuchinhos, mesma coisa, disciplina e respeito. Então nós vamos agora para o intervalo, pode chamar vinhetas aí, na hora que voltar, vamos voltar com a vinheta do respeito. Parece incrível, mas em pleno século XXI ainda tem gente que não aceita o direito de cada um ter sua orientação sexual. Agredir, xingar, discriminar uma pessoa por ser homossexual é mais que uma falta de humanidade. É crime. O Disque Direitos Humanos recebe denúncias e enfrenta a violência. Ligue 100 e denuncie. E não se esqueça, o fim da intolerância começa em casa. Deixar seu carro novinho? Na Polab você encontra serviços de qualidade: geral, polimento, guariba, higienização a vapor, cristalização, limpeza de banco a seco, entre outros serviços. Estamos devidamente aparelhados para atendê-lo com rapidez e eficiência. Polave em 2 endereços: Rua Cachoeira da Prata, 544 Canaã, e Rua Antônio Carlos Giordani, 1530, Henrique Neri. Polave, polimento e lavação. Crack destrói. Nunca experimente. O vírus da gripe é um bichinho bem danado. Então é muito importante prevenir.
sempre colocar o lenço na frente do nariz. Toda vez que espirrar, Toda vez que for tossir. E sempre lavar, lavar bem as mãozinhas, não esqueça entre os dedos. e as unhas bem limpinhas. E o vírus vai embora, vai pra bem longe daqui. O importante é ter saúde. O importante é prevenir. É isso aí, garotada. Quanto mais prevenção, mais proteção. Ministério da Saúde. Brasil, um país de todos. Nós colocamos um vídeo sobre paciência, sabe? E esse vídeo de paciência eu busquei esse vídeo, porque nós precisamos de ter mais paciência, sabe? Agora paciência para esperar as coisas acontecerem e a cidade voltar na normalidade, né? Paciência em tudo, paciência no trânsito, paciência do pedinte, paciência com a dor de cabeça, paciência em tudo, porque as coisas passam, né? As coisas passam, a gente passa e as coisas passam. A crise do momento vai passar e vai haver uma continuidade, alguma coisa vai acontecer para continuar. A Sete Lagoas continua. Então aquele vídeo da paciência era isso. E eu vou pedir o Zé Cláudio agora para soltar o vídeo do respeito, sabe? O vídeo do respeito é muito importante, porque a palavra respeito, disciplina e respeito são duas palavras ímpares, são duas palavras poderosas, fortes, e que o emprego delas são impactantes, impacta. Respeito, disciplina, respeito, isso impacta, assusta a pessoa. E isso foi muito forte anteriormente. Então eu vou pedir Zé Cláudio agora para mostrar como que é respeito em todos os segmentos da vida. Ô Zé, solta a vinheta do respeito. Nossa sociedade não aguenta mais tanta violência. Violência contra as mulheres, contra a diversidade sexual, violência por conta da cor da pele ou contra qualquer tipo de escolha. Dar um fim a tudo isso começa por uma coisa muito simples: respeito. Tudo começa pelo respeito. Coloca essa palavra na metade da tela, Zé. Eu na metade e a outra palavra respeito na outra metade. Coloca aí. Essa palavra respeito, ela é muito poderosa. Ela é forte demais. Quando você exige respeito, você tem que respeitar. Eu digo isso em casa. Disciplina e respeito. Se você erra, que é seu direito errar, porque é mais fácil errar do que acertar, mas você tem que errar com respeito. Se você tem que reconhecer o seu erro e por respeito tem que pedir desculpa. Ou tem que promover uma ação para consertar aquela falta de respeito. Então, eu acredito que a tônica da vida e das Sete Lagoas agora vai ser continuar em cima da palavra respeito. Né? Porque quando você vê isso aqui, falar aqui no jornal O Tempo, colocar assim: população de rua não para de crescer em Belo Horizonte, é que os pobres estão migrando para Belo Horizonte, que é uma cidade maior, e estão indo para o sinal de trânsito. Aí você começa a ter indignação. As mulheres são 52% da população do Brasil. Tem 110 milhões de mulheres. Mais de 110 milhões. Então as mulheres estão falando que não vão votar nos candidatos a presidente da República que estão colocados aí. Elas estão refletindo. Isso é pesquisa do jornal O Tempo. Aí você vem outra coisa aqui. Respeito. Respeito ao meu bolso, ao seu bolso. Juros dos bancos, 900%. Você está devendo ao banco R$100, no final do ano você está devendo 1.000. Você está devendo R$1.000. É impagável. E quando a pessoa perde o emprego, ela recorre a todos os sentidos primeiro. Buscar dinheiro emprestado, comprar no cartão de crédito, pedir na família. Quando ela vai para o banco, que ela consegue, ela está com o nome limpo, os juros vai lá em cima, ela não aguenta pagar e suja o nome e perde tudo. Então, tudo passa pelo respeito. Essa palavra respeito
colocada na campanha anterior, muito pesada essa palavra, sabe? A gente vê aí o Douglas Melo, que trabalhou tanto pela segurança pública, conseguiu tantas viaturas, mas o efetivo de policiais ficou aquém. Eu tive a informação de que alguns finais de semana vem o efetivo de Curvelo, fica em Sete Lagoas para dar número e volume na cidade. Para fazer volume. Resultado disso é o seguinte: precisava de entender que a polícia precisa de unir forças com a guarda municipal. É gestão, é respeito, para poder fiscalizar os pontos drásticos, tráfico de droga na porta da escola. Se a polícia não está dando conta, se Douglas não conseguiu arrumar efetivo maior para a cidade, que aqui forma-se em Curvelo, forma-se aqui, divide o contingente, não tem número de efetivo de polícia, tem viatura, mas não tem polícia. Ninguém sabe a realidade, se baixou o efetivo, que os números que chegam não refletem com a realidade. Todo mundo hoje, eu não saio de casa, mas depois de 9h30 da noite. Eu moro no bairro Titamar, porque ele é um lugar ermo, é perigoso, né? E não existe uma ação social do poder público para formar a pessoa em outra atividade. O cara é pedreiro, ele precisa treinar ser eletricista, o eletricista precisa treinar bombeiro, para poder para mudar uma atividade, para ele arrumar alguma coisa para fazer, um bico, para ele ganhar um dinheiro na semana aí, que seja para comprar a feira, como se diz aí, a mistura, a carne, né? Então, isso tudo reflete em cima da mesma palavra, respeito. Estão faltando respeito, certo? Eu desejo e torço para que Sete Lagoas rapidamente volte à normalidade, que essa decisão judicial venha se definir rapidamente para voltar à normalidade. Se a solução é uma nova eleição, como colocado pela juíza, que cassou a chapa de Duílio de Leone, a chapa que o Douglas Melo lançou, né? E tá aí a imagem, pode colocar no ar, Zé, essa imagem aí. É triste, né? Você vê o que... Coloca no ar, volta aí, pode colocar metade da tela, isso. Essa chapa apoiada pelo Douglas, vê o Douglas no meio lançando os dois candidatos. E o tempo todo, eu vou consultar se eu posso colocar os vídeos. Tira aí agora, Zé, volta, tira a imagem, Zé. Tira a imagem, deixa só eu na tela. Só coloca a minha imagem aí. Obrigado. Se puder colocar os vídeos das falas deles de respeito, que Sete Lagoas não tinha respeito, ou seja, um respeito maior está no compromisso com a cidade. Precisa-se de entender que não dá para fazer essa política de cargo público, de liderança, de colocar parente na prefeitura. Eu até acredito que a saúde de Sete Lagoas, a área de Secretaria de Saúde, não está fazendo mais, porque tem um gestor lá que é médico, que tem experiência de gestão na área médica, que é bem sucedido na vida profissional dele como médico, que é o Caio Dutra. Ele gera com muita competência, é uma pessoa de bom conceito no meio dele, é uma pessoa trabalhadora, já até alguns anos atrás, aproximadamente em 2001, 2002, ele me atendeu quando eu tive um problema, uma doença maligna, e eles estavam suspeitando de metástase, e eu fui consultar com ele fez uma endoscopia em mim, e daí eu tornei muito próximo dele, acompanhei ele na gestão de Cessé, na gestão de Maroca, na gestão do próprio Leone. Ele, como pessoa, ele administra bem e impactamente. Eu vejo, tem notícias que as coisas dele funcionam rápido. Tem um problema, ele ataca rápido. Isso é perfil de um médico. A doença tem que ser combatida. E eu acredito que a saúde não está indo melhor porque está faltando dinheiro. E hoje que a população clama é segurança e saúde e emprego. Certo? Precisava da prefeitura desativar um pouquinho aí algum setor, diminuir nos cargos públicos, nos cargos de confiança, e pegar esse dinheiro que ele paga 10 mil
15 mil, não sei quantos mil, para esses cargos de confiança e diluir esse dinheiro para varredeira de rua, para alguma coisa nesse sentido, incentivar as feiras de artesanato nos bairros, porque a pessoa vende um pano de prato por R$2, ela está ganhando ali R$1 ou 40 centavos, mas ela vende 10, 20, 30, 100 panos. Está buscando ali a alternativa da casa dela. O problema do tráfico de droga, da droga, precisa ser combatido, principalmente nas escolas. A prefeitura montou uma indústria de multa, colocou um advogado aí, porque ele tem um blog na internet, ele tem um portal, e ele é o secretário de transporte, e colocou pardais para faturar, para arrecadar, esqueceu que a cidade vive uma crise. Então coloca quebra-mola. Coloca quebra-mola para parar os carros, o intuito é diminuir a velocidade, coloca quebra-mola. Agora quer faturar, é um pardal atrás do outro. Você tirou as câmeras de monitoramento, que a polícia monitorava a entrada e a saída da cidade, que era importante para o problema de tráfico de droga, para monitorar carro, ver placa de carro que está entrando e saindo, está fugindo, saindo por onde. A Polícia Militar e a Polícia Civil estão fazendo um bom trabalho, nós não estamos tendo aquele problema de explosão de banco, igual tem vendo em Minas Gerais toda, porque a Polícia Militar está atuando bem em Sete Lagoas, com a investigação, precisa de apoio para a Polícia Militar, precisa da Guarda Municipal, substituir, por exemplo, nós não temos guarda, polícia, não sei na cidade, alguns horários, a Guarda Municipal precisava de ir para lá, que é encarregado. Qual é a experiência desse secretário que monitora a segurança pública de Sete Lagoas? Qual o entrosamento que ele tem? Eu, parado na porta da Araújo, na Norte Sul, ali naquele shopping novo, onde é a Caixa Federal, do outro lado da rua, vi um cidadão carregando uma mulher nas costas, como fosse um porco morto. E caminhou, antes da Araújo tem um lote vago, tem um portão, e esse portão estava entreaberto. Ele pegou e julgou a mulher lá dentro do lote. Eu imediatamente, e saiu. Eu acionei o 190 e fiquei monitorando. Ele foi andando a pé e eu fui seguindo do lado de cá. E liguei no 190, a soldado, a cabo, o sargento que me atendeu lá, foi olhando pelo olho vivo, foi monitorando. No instantinho chegou, as viaturas chegaram, cercaram o cara, foram lá, era uma mulher grávida, que ele deu um couro nela conjunto com o outro e jogou lá. Não sei se essa mulher morreu, não tive mais notícia do desfecho desse assunto. Mas a Guarda Municipal faz parte. Faz falta uma ação mais na porta das escolas para tirar o traficante de droga, pôr os meninos, manter uma disciplina na porta da escola, um respeito, uma distância do mal intencionado. Olha, eu vou falar com vocês claramente, está faltando gestão em Sete Lagoas, em Minas Gerais, do Brasil. Não pode uma pessoa acusada de um crime permanecer cuidando de coisa pública. A coisa pública é nossa. Você paga imposto e caro. Não pode mais. É errado o governador de estado estar sendo acusado de crime, de roubo. Como eles fizeram lá no Rio de Janeiro, com aquele governador do Rio de Janeiro, prender, tem que ficar preso. O cara roubou, provou que ele roubou. Não pode mais. O Aécio Neves acusado de tanto. E ele vai concorrer? Não pode. Não tem que ter lei segunda instância, não. Ele está acusado, provado em primeira instância. Primeiro ele vai ter que limpar o nome dele para concorrer de novo. É como funciona o CDL, o SPC. Você comprou numa loja e não pagou, seu nome vai para o SPC. Enquanto você não pagar aquela loja, seu nome está sujo. Não pode, isso tem que acabar. Ô Zé, coloca essa tela aí que você está com ela aí. A minha imagem e a palavra a respeito. Coloca ela para mim aí. O cabelo, do lado, meio a meio. Coloca aí para essa palavra, gente. Essa palavra a respeito é muito importante. Em casa, quando a gente tem os problemas familiares em casa, que a gente altera, tem um revide na hora. Mas o normal é respeitar. Antes de você partir para o ataque, você tem que respeitar. Às vezes a gente infla, explode no calor da emoção, mas você falta com respeito, a consequência é lógica. A consequência é ser um revide na hora. Às vezes é muito difícil, mas você tem que brigar para buscar. E normalmente só existe a briga, a confusão, quando acaba o respeito. Quando entrou a falta de respeito, a coisa pega fogo. Então,
temos muitos temas para colocar na televisão, no programa. Nós vamos encerrar por aqui. O Cabelinho precisou de voltar para o trabalho dele, mas a partir de amanhã o programa vai começar às 11h30 e terminar ao 12h30. Nós vamos oficializar hoje a prefeitura, colocando a televisão à disposição do prefeito de Sete Lagoas e do vice-prefeito. Vamos convidar outras pessoas do meio político para vir falar aqui, como Ronaldo Canabrava, que também foi cassado, né? Foi cassado, e ele já teve a oportunidade em 2016 de vir aqui colocar a indignação dele, da cassação dele. Vamos trazer Maroca, que no meu ponto de vista é uma pessoa espetacular. Ele teve os problemas na administração dele e não candidatou à reeleição. Vamos permitir que outras pessoas, vereadores, líderes comunitários, nós vamos fazer uma agenda aqui extensa e nesse período pré-eleitoral que nós vamos com certeza viver, porque é muito difícil que seja revertida essa decisão da justiça, porque a sentença foi... Quem teve acesso, eu vou disponibilizar no nosso site a decisão que foi colocada, circulou no WhatsApp. Ela é muito difícil de ser revertida, porque o crime foi comprovado, né? Então nós vamos ver um pleito eleitoral. Nesse momento, eu vou dizer, continue manifestando, procurando conhecer, não deixe as coisas correrem sua informação. Não acredite naquelas pessoas que prometem muito, que atacam as pessoas, que ofendem, certo? A Globo está passando uma novela, antes do Jornal Nacional. Eu assisto essa novela, do Rei. Ela fala sobre feudalismo. Eu vou trazer um professor de história aqui para falar o que é feudalismo. É o que nós vivemos. Feudo. O feudo do prefeito, o feudo do governador, o feudo do presidente da República. É nós trabalhando, nós de Sete Lagoas, trabalhando para manter o feudo da prefeitura. Quem que é o feudo da prefeitura? O feudo da prefeitura é o prefeito e as pessoas que fazem parte da equipe dele. Que hoje, na atual administração, tem muito parente. O secretário de obras é parente dele. Certo? Tem que entender que ali tem uma equipe técnica contratada, que são funcionários públicos. Eles estão lá por concurso público, eles passaram por capacidade de exercer a função. E ele tem que ter a capacidade de ascensão. Falar, olha, eu sou secretário, sou engenheiro da Secretaria de Obras, sou capaz de exercer a função de secretário, como o CSE fez. Eu esqueci o nome dele, eu vou lembrar o nome dele daqui a pouco. Que é engenheiro da prefeitura e chegou a secretário na administração do CSE. Certo? E na Secretaria da Fazenda, mesma coisa na época de CSE, na época de Divino Padrão, ele aproveitou, o atual secretário, o Cássio, que é funcionário público, foi criado por onde? Ele foi uma cria do Divino Padrão, um excelente secretário, que foi secretário da Fazenda de Contagem, não sei de onde, brilhou em Sete Lagoas, ensinou o Cássio a trabalhar, ensinou aquela turma lá a trabalhar com eficiência e deu ascensão para eles. Então, o feudo é isso, o feudo é uma região que trabalha, gera riquezas para manter o feudo. Quem que seria os beneficiários? Seria a própria cidade. Mas não pode dividir esse dinheiro. Não pode com empreguismo do grupo político, do grupo do feudo. Não existe, não pode existir isso. Eu já fui na Suíça e tive em outros países do mundo. Em Genebra, a cidade é administrada por um superintendente contratado. O prefeito reúne a comunidade. Eu assisti uma reunião da comuna, lá chama comuna. Na praça pública, o pessoal com a bandeirinha vermelha, outra verde e uma amarela. E colocava as questões de votação. Decidia-se ali era o prefeito, para o superintendente cumprir. E existe esse Sete Lagoas? Existe esse Sete Lagoas? Você mal vê o prefeito depois que ele toma posse, entra pela porta do fundo, sobe de elevador, não vai no bairro, querer as caminhadas que o prefeito fez na campanha, de bairro a bairro, faz de novo. Vai, o que está acontecendo? Eu tomei posse, ganhei, estou aqui, estou trabalhando, estou com dificuldade, estou com pouco dinheiro, mas vamos ver as emergências dos bairros. Faz a mesma coisa da campanha, caminha de novo. Caminha para o seu feudo, para o seu povo que te elegeu, que está gerando dinheiro para manter essa prefeitura.
em frente lá na rua, ouvir, olha, eu não concordo, você colocou seu parente lá de secretário de obras, não tem um engenheiro que não seja seu parente, você vai dar emprego pro seu parente? Ele não tem competência para arrumar outro emprego, igual eu, cidadão comum? Então, é isso. Eu estou até perdendo, assim, um pouco, paro de vez em quando de falar, para refletir um pouco, porque pode parecer que é uma acusação, que é uma perseguição às minhas falas, né? Mas, na verdade, é uma indignação, né? E eu torço para que o próximo gestor, que vai ter uma eleição, não vai ser só o Emílio candidato, vão aparecer outros candidatos. O próprio Copafé deve ser candidato de novo, o próprio Maroca pode ser candidato, o próprio Ronaldo Canabrava pode ser candidato. Eu vou pedir o Márcio Vicente para convidar o Ronaldo para vir aqui conversar conosco um pouco. Eu vou encerrar o programa com a vinheta do respeito e com um programa que fala sobre a disciplina no Brasil. É uma entrevista que um general aposentado deu para um programa de televisão. É uma entrevista mais longa, mas muito importante para vocês entenderem o que é disciplina, o que é respeito e o poder do respeito. Respeitar a polícia, respeitar o guarda de trânsito e o guarda de trânsito dar-se o respeito. Certo? O coronel Silvio, que foi secretário de Gemar Reinaldo, me disse que descobriu que tinha um guarda de trânsito que ficava ali na rua Antônio Olinto, naquele sinal de trânsito do viaduto, vigiando quem estava vindo e virando à esquerda, que ele não podia. Você tinha que ir lá na Esquimó, retornar naquela pracinha para poder subir o viaduto. E muita gente dava um nó e virava à esquerda. E o guarda ficava lá só anotando as placas. Ele chamou o guarda, não, sua função não é essa não. Se assovia, para o cara, ensina ele, fala, não pode fazer isso. Na segunda vez, multa. Então, ou nós temos que melhorar a sinalização às vezes. Isso palavras do Coronel Silvio para mim. Eu vou até convidar o Coronel Silvio para vir aqui falar um pouquinho sobre isso. Porque o Coronel Silvio também tinha uns radar aí que, ó, ferrava a gente aí, né? Aqueles radar móvel e tal, mas ele me alegava que era um problema de alta velocidade, onde eles sabiam que não tinha uma fiscalização fixa. Mas também não justifica, não. Eu estou muito gripado, estou com a garganta seca. E vou encerrar. Ô Zé Cláudio, tá no jeito aí? Dá um ok para mim, se tá no jeito aí, a vinheta do respeito. Solta ela para mim e em seguida, Zé, coloca aquele vídeo lá esse vídeo, esse aí. Eu quero agradecer a paciência, a tolerância e dizer que nós estamos na fase final da montagem técnica aqui, onde vai ter o WhatsApp para vocês participarem e o cenário de trás, que vai ser um cenário aberto, com imagens abertas da cidade, com imagens o texto de quem mandar o WhatsApp aparecendo. Isso está na reta final. A gente acha que até na próxima sexta-feira, sem ser essa na outra, a gente conclui essa parte técnica. Boa tarde, muito obrigado. E esse programa será reprisado algumas vezes durante a programação do dia. E a televisão, o telefone é 3774-6802, para você fazer alguma pergunta. E o e-mail é jornalismo@tvcentrominas.com. Uma boa tarde, muito obrigado, fique com Deus. E vamos torcer para que tudo ocorra na mais perfeita ordem. Nossa sociedade não aguenta mais tanta violência. Violência contra as mulheres, contra a diversidade sexual, violência por conta da cor da pele ou contra qualquer tipo de escolha. Dar um fim a tudo isso começa por uma coisa muito simples: respeito. Tudo começa pelo respeito. Precisamos ter um respaldo jurídico e eu tenho muito medo de que isso não aconteça. Não gostei de algumas colocações que foram feitas ontem quando anunciaram a intervenção, que o Exército não terá poder de polícia. Isso merece, inclusive, que o Poder Judiciário, até o próprio Supremo Tribunal Federal, vote para que o Exército tenha poder de polícia durante essa intervenção. Senão, nós vamos continuar no mesmo. Primeiro, regras de engajamento. O que são regras de engajamento? É a maneira de operar. A nossa regra de engajamento no Haiti era uma regra de engajamento altamente flexível, que dava ao comandante da cena, não era o comandante geral, o comandante da cena onde estava acontecendo aquilo, o poder de ferir e chegar ao ferimento letal daquele sujeito que tivesse
ato ou intenção hostil. Ou seja, um sujeito armado de fuzil, assaltando, roubando carga, ele passa a ser um alvo. E a partir daí eu posso eliminá-lo. É duro sim, mas é assim que tem que acontecer. Nós não podemos mais aceitar indivíduos andando com armas de guerra no meio da rua, ostentando essas armas e debochando do poder público. Olha, a partir de agora, se o sujeito estiver armado na rua e tiver em condições de ser alvejado sem que haja efeitos colaterais, ele pode saber que ele está sujeito a isso. Tá? E quem fizer essa ação está isento de responsabilidade jurídica. Essa é a segurança jurídica que nós temos brigado muito. É outra área que a gente tem que pedir, pelo amor de Deus, para o Poder Judiciário entender a situação que o Brasil está vivendo e modificar algumas posturas, a progressão da pena, né, a liberdade condicional. Tudo isso hoje é altamente questionável. A sociedade está pedindo que isso seja revisto, porque estão evidentes os prejuízos causados à nação. Se o país não se convencer disso, nós vamos caminhar na direção de ser um narcopaís. Somos hoje o maior consumidor de crack do mundo, o segundo de cocaína e o maior local de passagem de droga do mundo. Chega de títulos ou querem mais títulos? E essa regra de engajamento é uma regra dura. Ela é empregada com muito critério, com muita parcimônia. Não é chegar e sair atirando. Né? É preciso que tenha as condições para que eu tenha certeza que vou eliminar bandido. A gente pode dizer que o policial do Rio de Janeiro é covarde? Eles são extremamente corajosos. Subir morro de bar de tiro, os morros do Rio de Janeiro, tem que ter muita disposição, muita vontade. E eles fazem isso diariamente. Então nós temos que respeitar. Isso é um ponto altamente positivo. Muitos policiais, às vezes, morrem em serviço, que tomam atitudes em lugar onde presenciam alguma situação de criminalidade e eles vão lá e atuam e acabam morrendo. Há uma vulgarização dessa história da polícia ser corrupta, não sei o quê. Um país aonde a sua classe política derrete o país com a corrupção, começando pela cúpula do país, começando pelo presidente da República. Você acha que o homem que está lá na ponta da linha, sendo mal pago, com péssimas condições de trabalho, mal armado, mal equipado, é fácil convencer esse sujeito de não ceder a determinadas tentações erradas, injustificáveis, mas é fácil num país onde os exemplos são péssimos? Isso a gente tem que considerar. Isso é uma educação nacional que tem que começar a acontecer. Resgatar valores que nós abandonamos. Os valores da sociedade estão sendo abandonados, os valores da família. Nós não podemos, de repente, prostituir o país com uma série de ações que são péssimos exemplos para os nossos filhos. Porque as Forças Armadas, nós temos consciência disso, estão sendo usadas politicamente em inúmeras oportunidades. Agora mesmo, uma situação de Roraima, as Forças Armadas viraram posto de controle de imigrantes. Né? Pô, isso aí não tem nada a ver com a missão das Forças Armadas.